pessoal. Nós vamos dar sequência ao nosso assunto para falar das contratações diretas. Tá? Nós sabemos que a regra nas contratações pela administração pública é de se fazer um processo licitatório antes da contratação. No entanto, a própria Constituição, no artigo 37, inciso 21, vai dizer que, salvo disposição em contrário, haverá a possibilidade de fazer contratação sem licitação. Então, nós temos que encarar qualquer contratação direta como algo excepcional, como uma exceção. A regra, então, é o processo licitatório. E a gente vai falar, primeiramente, das hipóteses de licitação dispensável. Isso significa que a contratação ela poderia ser precedida por uma licitação, mas a lei possibilita que o administrador escolha não licitar. Perceba, quando a lei 14.133 diz que a licitação é dispensável, isso coloca nas mãos do administrador público o poder discricionário de decidir se ele vai promover um processo licitatório ou não. Certo? Bom, então nós temos as hipóteses de licitação dispensável no artigo 75 da nova lei. Nós temos também hipóteses de licitação dispensada, são aquelas que eu não posso fazer licitação. Tá? São os casos de alienação, que aparecem lá no artigo 76, incisos 1 e 2, e seu parágrafo 6º. Tá? Mas sempre eu vou ter que fazer uma motivação no caso de licitação dispensável. Tá? O artigo 72, quando ele fala da instrumentalização do processo, né, da documentação necessária no processo, dentre eles tem lá a motivação. Por que eu vou contratar? E por que eu vou contratar diretamente? Né? Então, a gente vai ver isso lá. A instrução processual, então, ela aparece no artigo 72 e ela vai dizer, olha, quais são os documentos necessários para a formação do processo administrativo de contratação direta. Olha, eu preciso de documento de formalização da demanda, é aquele que, na verdade, o agente público ele pede a contratação de determinado serviço ou aquisição de determinado produto. Né? Aí fala, e se for o caso, o estudo técnico preliminar, a análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Então, esses documentos, eles também vão fazer parte desse processo. Não todos, lógico, dependendo do caso, vai ser um ou outro. Estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23. Então, o artigo 23 é aquele que vai falar que os preços a serem contratados devem ser compatíveis com o que é praticado no mercado, tem que se levar em consideração a economia de escala, então, muitas vezes, a administração pública ela já sabe o quantitativo que ela vai precisar, faz uma compra maior, consegue comprar por um preço melhor. Né? Interessante. Bom, é necessário parecer jurídico e pareceres técnicos quando necessários, né? Para que se demonstre os requisitos legais previstos. Então, aqui, o parecer jurídico ele vai sempre funcionar como um controle de legalidade, um controle prévio de legalidade, né? O parecer ou o assessor jurídico, dependendo do local que você esteja, vai funcionar um ou outro. Ele vai avaliar, na verdade, o processo que existe, a documentação já existente, se já preenche os requisitos legais. Bom. Inciso 4, demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Quer dizer, eu vou fazer uma compra de, sei lá, eu vou fazer uma contratação direta num valor de R$200 mil. Só que eu não tenho previsão orçamentária para isso, né? Então, nada feito. Não é possível fazer essa contratação. Nem por licitação daria para fazer. Né? Comprovação do que foi contratado preenche os requisitos. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessários. Então, a lei ela vai estabelecer quais são os requisitos para habilitação, para a pessoa contratar com o poder público. Não é qualquer pessoa que pode ser contratada pelo poder público. Às vezes é uma empresa que está devendo INSS, está devendo FGTS dos funcionários. Às vezes essa empresa está devendo imposto, então ela não pode contratar com o poder público. Tem que ter uma empresa que está completamente regular. Certo?
A razão da escolha do contratado, quer dizer, você pode contratar de uma forma direta? Posso. Então, por que você vai contratar essa empresa e não aquelas outras? Ah, eu vou contratar essa empresa porque ela é um fornecedor exclusivo, só ela fornece esse produto ou serviço. Tudo bem, então você vai dizer por quê e vai comprovar essa circunstância. Tá? Ah, eu vou contratar essa empresa porque ela, das propostas que eu recebi, as propostas comerciais que eu recebi, ela prestou um valor menor. Então, mas isso tem que constar no processo. Percebam que essa razão da escolha, essa motivação, ela pode ser simples. Ela pode ser bem simplificada, mas ela deve existir. Tá? A outra coisa é a justificativa do preço. Aí a gente tem que levar em consideração que, ah, que não basta aqueles orçamentos que se faz com fornecedores. Tá? O Tribunal de Contas da União, em decisão recente, vai aparecer aí na tela para vocês, ele falou que aquela busca por orçamentos estimativos, ela deve ser usada só em última opção, se eu não tiver outras situações. Quer dizer, eu posso buscar valores de contratações que foram feitas já no âmbito da administração pública, outras repartições públicas que celebraram com contratos com aquele mesmo objeto, e eu posso procurar em um banco de preços. Existem empresas especializadas nisso, e fazer essa coleta de pesquisa de preços praticados no mercado. Então, aqueles 3 orçamentos, isso era praxe de se ter, o Tribunal de Contas falou que isso tem que ser usado em caráter excepcional, só quando não tiver outros elementos para formar o preço. Tá? Por quê? Porque se tinha muita fraude em relação a isso. Então, a gente tem que considerar essa questão. E, por último, a autorização da autoridade competente, quer dizer, o poder público ele não pode contratar, né, a administração pública ela não pode contratar se o ordenador de despesa, né, a autoridade que é ordenadora de despesa, não autorizar essa contratação. Então isso tem que constar no processo. Certo? Vamos lá. Então, o primeiro critério que aparece para a contratação, tá, é o preço. Os incisos 1 e 2 do artigo 75 da Lei 14.133, ele segue o mesmo raciocínio da lei anterior e fala o seguinte, olha, quando a contratação é de um valor pequeno, não se justifica eu movimentar a máquina administrativa para fazer um processo licitatório. O processo licitatório é custoso. A gente não pode pensar, às vezes as pessoas pensam que o processo licitatório só tem despesa da publicação no Diário Oficial. Né? E não é só isso. Toda vez que eu movimento a máquina administrativa, isso gera um custo. Né? Tem gente que pensa assim, mas o servidor já está lá, ele tem que trabalhar. Não, mas não é isso. Então, você movimenta a rotina, o servidor podia estar fazendo outra coisa, uma coisa mais útil, por exemplo. Tá? Então, você movimenta a máquina administrativa e isso gera um custo para a administração. Então, o processo licitatório, ele não é um processo barato, ele é um processo caro. Lógico, ele tem um objetivo maior, que é zelar pela igualdade, na oportunidade de contratação com o poder público e outras coisas mais. Mas não é um processo barato. E aí, os incisos 1 e 2, eles vão falar de critérios que devem ser usados para a contratação. Tá? Contratação direta quando o preço é um valor pequeno, quando o valor da contratação é pequeno. E qual é esse valor pequeno que a nova lei fala? A nova lei fala que a contratação de obra ou serviço de engenharia no valor de até R$100.000 é um valor baixo e eu posso fazer por dispensa de licitação. Posso fazer a contratação direta por dispensa. E se for outro serviço ou compra de mercadorias? O valor cai para R$50.000, até R$50.000. Tá? Esses valores dobram se a contratação for feita por empresa, por consórcio público ou por agência executiva. Tá? E, então, se a contratação estiver sendo feita por um consórcio público ou por uma agência executiva, a obra ou serviço de engenharia eu posso contratar por dispensa de licitação no valor de até R$200.000 e compra de mercadorias ou serviços de qualquer natureza, qualquer outro serviço que não seja de engenharia, eu posso contratar no valor de até R$100.000 por dispensa de licitação. E as regras lá do Estatuto das Empresas Estatais continuam a mesma, não teve alteração. Então,
sociedade de economia mista e empresa pública podem contratar por dispensa de licitação, né, naqueles casos em que ela seria obrigada, para obra ou serviço de engenharia até R$ 100.000 e contratação de compra, né, de mercadorias ou outros serviços que não sejam engenharia até R$ 50.000. Então agora igualou com a Lei Geral de Licitações os critérios de valores para dispensa de licitação com a lei das estatais. Tudo bem? Então, detalhe, esses valores, segundo o artigo 182 da nova lei, eles deverão ser atualizados anualmente, sempre 1º de janeiro, pelo Poder Executivo. Então, tomara que isso aconteça, né? Que todo 1º de janeiro saia um decreto e já colocou até o índice, o IPCA falou que é esse índice que vai ser utilizado, mas tem que haver esse decreto, tem que haver esse ato do Poder Executivo para fazer a atualização. Essa atualização ela não é automática. Então é necessário que haja um decreto para isso. Existia uma previsão semelhante na Lei 8.666, só que nunca foi feito. Isso só foi feito no governo do Michel Temer, que fez uma atualização. Né? O ideal é que isso seja feito sempre, para que não haja defasagem nas contratações. Vamos lá. O que a gente tem que ter cuidado? Que o parágrafo 1º do artigo 75, ele vai dizer que, olha, tudo bem, tem esses valores aí dos incisos 1 e 2, são contratações pequenas, só que tem que se levar em consideração se a unidade gestora, né, que é aquela autarquia ou aquele órgão, fez várias contratações com o mesmo objeto, eu tenho que somar esses valores de contratação durante aquele ano calendário. Certo? Então, vai falar aqui, ó, inciso 1. O somatório do que for despendido no exercício financeiro, eu tenho que levar em consideração, ó, para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, deverão ser observados o somatório do que foi despendido no exercício financeiro. Quer dizer, naquele ano calendário, eu vou ver quais foram as contratações que foram feitas. 2. O somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos às contratações do mesmo ramo de atividade. Tá? Lógico, eu vou observar o seguinte, eu preciso de material de consumo. Tudo aquilo que for material de consumo é tudo igual? Não necessariamente. Existe material de consumo que são ramos de atividades diferentes, então eu não posso somar isso. Certo? Quem vende material de escritório, pode não vender periféricos de informática. Certo? Quem vende material de escritório não vende material de limpeza. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, tem coisa que a gente vai somar, tem coisa que a gente não vai somar. Certo? Então, eu coloquei para vocês aí uma atividade, só para a gente pensar. Olha, a Secretaria de Saúde comprou, por dispensa de licitação, material de consumo para o escritório no valor de R$ 48.000. Aí está ali a data, em 2021. O gerente de almoxarifado ainda em 2021, né, 4 meses depois, informa ao secretário de saúde a necessidade de aquisição de material de consumo de escritório, mais material de escritório, com um valor global médio de R$ 15.000. Tá? Fizeram a estimativa de preço já, deu R$ 15.000. Informando que esta aquisição seria suficiente para suprir a demanda do restante do ano. Falou, a gente comprar esses R$ 15.000 e resolve para o final do ano. É possível a realização dessa contratação de forma direta? Sim ou não? Tá? É uma colocação aí para vocês. Tá? O que a gente tem que considerar aqui nessa questão? Já foi feita uma contratação no mesmo ano de material de escritório, tá? Material de consumo, material de escritório, de R$ 48.000. Está dentro do limite? Está dentro do limite. Só que se eu for fazer uma nova contratação direta, eu só posso comprar até R$ 2.000. Para eu me limitar aos R$ 50.000, que são o limite anual de compra desse mesmo tipo de produto.
Porque se eu comprar mais 15 mil reais, eu ultrapasso os 50 e aí vai ocorrer um fracionamento de contratação. E aí eu estou burlando a lei. Ao invés de eu fazer uma licitação, por exemplo, para contratar aí esses 60 e poucos mil reais de mercadoria, eu estou querendo fazer duas compras diretas para ultrapassar os 50 mil. Então isso é fraude. Isso é fraude à lei. Então, aqui nesse caso, o gestor ele vai ter que fazer um processo licitatório. Certo? Então, vamos em frente. Há uma orientação normativa número 10 da Advocacia Geral da União, ainda pensando na Lei 8.666, mas que ela é interessante. Tá? A definição do valor da contratação levará em conta o período de vigência do contrato e as possíveis prorrogações. Para realização exclusiva para a microempresa, que tem um valor diferente, a gente vai ver. E a escolha de uma das modalidades convencionais, aquelas modalidades de licitação, aquelas, né, aqueles procedimentos a serem adotados. Por quê? Às vezes a pessoa vai fazer um processo licitatório e ela escolhe uma modalidade menos complexa, tá? Vamos supor que não caiba pregão. E aí eu escolho uma modalidade menos complexa para fazer a licitação, só que logo em seguida eu vou fazer um aditivo contratual para aumentar o objeto do contrato, aquele aumento lá de 25% do valor do contrato. Então, quando faz aquilo, ultrapassa aquele patamar. Então, o que essa orientação normativa da AGU está dizendo é o seguinte: se você fizer isso, você está burlando a lei. Né? Você deveria adotar outro procedimento licitatório para fazer essa contratação. Certo? Quando a gente fala de dispensa de licitação, tá? A gente tem que observar o parágrafo 3º do artigo 75. O parágrafo 3º do artigo 75, ele vai falar especificamente em relação aos incisos 1 e 2 do artigo 75, que são essa contratação direta em razão do valor pequeno. Tá? Então ele vai falar o seguinte, olha, toda vez que for fazer uma contratação desse tipo, você vai ter que fazer, antes de fazer a contratação, você vai fazer uma divulgação prévia da sua intenção em contratar esse objeto. É um mini aviso, não é nem um aviso de licitação, porque não vai ter licitação. É um mini aviso de contratação, certo? Aí você vai fazer o seguinte, você vai divulgar no site da instituição que você está, certo? Na repartição pública lá que você está. E nesse site você vai colocar, olha, qual é o objeto a ser contratado. Ó, quero contratar esse bem. Você vai falar que a administração aceita propostas. E esse aviso ele vai se dar pelo período de mínimo de 3 dias úteis. O que pode acontecer? Outras empresas podem enviar propostas para a administração dizendo, olha, eu tenho esse produto aqui que você quer e eu tenho esse preço. Pode acontecer, já que essa contratação é feita em razão do valor pequeno, podem aparecer empresas que façam ofertas melhores. E aí a administração, a lei fala que a administração tem que escolher a proposta mais vantajosa. Certo? Então, vamos lá. Não necessariamente, aqui a gente tem que fazer essa observação, não necessariamente eu tenho que contratar a empresa de menor valor. Tá? O normal seria isso. Já que eu estou contratando por um valor baixo, a empresa que aparece com menor valor, eu contrato. Geralmente acontece isso, mas não necessariamente. Pode ser que uma empresa ofereça um menor valor, mas ela tem um histórico de problemas que aquela repartição pública tem conhecimento. Lógico, isso tem que ser documentado, tem que ser motivado e falar, olha, apesar dessa empresa não ela ter apresentado uma proposta de menor valor, é provável que essa empresa me cause problemas no futuro. Então, ou eu tenho uma empresa de excelente reputação que vai prestar um serviço específico, por exemplo, vai me prestar esse serviço específico, eu sei que ela não falha, ela é corretinha. Então, lógico, tem que ser motivado, tem que ser muito bem motivado isso, mas é possível isso acontecer. O parágrafo 4º do artigo 75, ele vai falar que essas compras pelos incisos 1 e 2, essas compras em razão do valor, elas vão ser pagas preferencialmente por cartão corporativo. Isso tudo vai ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? O PNCP, certo? Então, vamos adiante. E aí há uma questão interessante, é que a gente tem que olhar que o parágrafo 7º,
que ele vai falar sobre serviços de manutenção de veículos. Que ele vai falar das contratações de manutenção de veículos, ó, no valor, aquela necessidade de fazer somatório da contratações com o mesmo objeto no período de um ano. Ele falou isso não se aplica a contratos de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do próprio órgão ou entidade contratante, incluindo fornecimento de peças, se a contratação se der no valor de até R$8.000. Aí você me pergunta, Rodrigo, tudo bem, então, se eu faço uma contratação aqui de um serviço, faço o conserto desse carro, o conserto deu R$5.000, a administração vai lá e paga o conserto de R$8.000, R$5.000 no carro. E aí, daqui a um mês, ele vai consertar outro veículo e ele paga mais R$5.000 no outro carro. Pode? Pode, é isso que está falando. Aí você pergunta, mas pera lá, o que o serviço de manutenção de veículo automotor tem de especial para ele ter colocado especificamente uma exceção para esse serviço? Não faço ideia. É aquela coisa da discricionariedade do legislador. O legislador entendeu por bem colocar essa situação. Não se sabe por quê. Não ficou claro, né, na mensagem que estava na lei, mas é o que está lá. Tá? E a gente tem que trabalhar com essa hipótese também de exceção, que como exceção isso pode aparecer em questão objetiva. Né? E aí você vai falar, mas o somatório é para todos os contratos diretos. Não tem essa exceção aqui. Então fiquem ligados nisso, que isso pode aparecer numa questão de marca X. Certo?